você olha para a história da igreja, existem dois personagens que são bem conhecidos. Um é mais, porque faz bem parte da nossa história, e outro menos, porque ele era, entre aspas, o inimigo do herói da nossa história. Por um lado, você tem Martim Lutero, que é da nossa história. Pelo outro lado, você tem um cara chamado de Erasmo de Roterdã. E num momento da história, eles entraram num embate para discutir as teologias da época, ou até onde o ser humano se envolvia, até onde Deus se envolvia, e eles criaram, pelo menos Lutero criou um livro clássico sobre essa discussão, que é praticamente uma carta que ele enviou para o Erasmo de Roterdã, que eu ia trazer aqui para você ver, mas acabei esquecendo. Mas o que interessa para mim e para você nessa noite foi uma frase que eu me encontrei nessa semana, que o Lutero diz assim a Erasmo de Roterdã, presta atenção nisso: os seus pensamentos sobre Deus são muito humanos. E o Lutero, ele é o cara do... Seus pensamentos sobre Deus são muito humanos. O Erasmo de Roterdã, ele era um cara conhecido como essa coisa do humanismo, assim, essa coisa mais centrada no homem. E o Lutero já era esse cara redescobrindo, né, as antigas verdades da graça, centralizando toda a vida em Deus, e dizendo, é no Senhor que a gente encontra a nossa força, é o Senhor quem faz a obra. E aí eles viviam esses dois dilemas. Agora, quando eu olhei para isso, eu falei assim, caramba, cara, o Lutero já falou que tinha um cara gênio lá atrás, que ele tinha um pensamento sobre Deus muito humano. E eu fiquei me perguntando isso nessa semana. E quando eu fiquei me perguntando, mais eu fui chegando a uma conclusão, que talvez essa é a grande tensão que a gente enfrenta como igreja. Geralmente a gente vive uma experiência de centralizar a nossa fé no humano, e não em Deus. A gente tem essa tendência natural da gente sempre pegar esse livro e falar assim, deixa eu ver o que ele vai falar sobre mim hoje. E sim, ele fala sobre você, mas esse livro é um livro que fala mais ainda sobre Deus. E às vezes a gente vai entrando numa coisa, pela cultura, por toda a demanda de livros que são lançados, de que parece que a gente é o foco de tudo. E aí que eu comecei a pensar que talvez a gente por grande parte das vezes, viva uma amnésia teológica. Uma amnésia teológica de quem Deus é. E talvez você fale assim, mas é importante, Rodrigo, saber quem Deus é? Sim, é importante. Mas em que sentido é importante? Porque se você perder de vista quem Deus é, você vai perder de vista quem você é. E perdendo de vista quem você é, você vai perder de vista o que você tem que ser, de acordo com esse Deus. Então, por exemplo, eu fiquei pensando e fazendo esse exercício nessa semana. Me diga uma coisa, a tua maneira de buscar a Deus ao longo dessa semana, como foi? Se você falar assim, fracassei, eu vou dizer para você, o teu pensamento sobre Deus é muito humano. Se eu perguntar para você, como é que foi as tuas lutas essa semana, sobre santidade e pecado? Rodrigo, caí em quase todas. Vou dizer para você, o teu pensamento sobre Deus é muito humano. Se eu perguntar para você, como é que está o teu zelo pelas coisas de Deus? Você fala assim, Rodrigo, eu estou fracassando muito. Eu vou dizer para você, o teu pensamento sobre Deus é muito humano. Se eu perguntar para você, como é que está o teu senso de missão, de pertencer a essa missão de Deus, de se envolver, de se engajar, de olhar para a vida e dizer, eu estou aqui com um propósito, e não existe nada do que aconteça ao longo do meu dia que não haja um propósito de eu viver em missão. E se você olhar para isso e dizer, Rodrigo, eu nem lembrava que eu tinha que viver em missão, eu vou responder para você, o teu pensamento sobre Deus está muito humano. Porque a nossa tendência é começar a viver e experimentar uma amnésia de quem Deus é. E a partir do momento em que a gente olha para Isaías capítulo 6, esse é um texto que vai olhar para a gente e dizer, eu tenho aqui a cura para a tua amnésia. Porque o nosso texto de hoje, se você perceber bem, ele é maravilhoso. Porque ele começa com uma notícia dramática do seu tempo, já já a gente vai dar uma caminhada por isso. Ele passa pela a imagem de quem Deus é, que explode a cabeça do Isaías.
Aí quando o Isaías vê quem Deus é, ele vê quem ele é, ele entra em desespero, e aí o texto termina dizendo que o Isaías passou por tudo isso, e agora se engajou num projeto de missão de Deus, que ele diz assim, eu vou, só que se você perceber o texto lá, eu tenho as minhas coisas que o Isaías deu uma desanimada na hora que ele ouviu, porque o Senhor falou, quem enviarei? E aí ele fala assim, a mim, eis-me aqui. E aí o Senhor diz assim, só que tem um detalhe, ninguém vai acreditar, todo mundo vai ser surdo, todo mundo vai ser cego, ninguém vai se importar, você não vai ter resultado nenhum. Deus, sabe que dá para desfazer então o que eu fiz? Só que agora não dava mais. Então, eu quero caminhar com você hoje sobre isso. E para começar, talvez seja importante você se localizar um pouquinho aqui. Geralmente quando a gente pensa em profeta, a gente pensa numa figura bem mitológica assim. Um senhor de muita idade, com uma barba gigante, vestido com trapos e uma pessoa meio doida assim. Mas não, ainda não. O Isaías aqui, ele tem em torno de 18 e 20 anos. Então o Isaías é um cara novo. Mais do que ser novo, o Isaías, pelo conteúdo do seu livro, que não é cronológico, mas ele narra por propósito, é um cara que não é qualquer um. Algumas pessoas dizem que ele veio da corte, porque ele escreve muito bem. Aliás, ele é empolgado para escrever, né? Porque você percebeu que tem 66 livros. Quantos livros? 66 capítulos. E quantos livros tem a Bíblia mesmo? Quantos tem no Antigo Testamento? Agora eu peguei. E eu falando sobre Shabá na escola dominical, eu tenho que começar a falar sobre quantos livros tem na Bíblia. 39 e 27. Se você olhar a divisão de Isaías, os 39 capítulos ele está trazendo uma má notícia. E os 27 capítulos ele está trazendo uma boa notícia. Não sei se foi de propósito, não me pergunte como isso aconteceu, mas é maravilhoso a gente olhar para Isaías. E o Isaías, então, é esse cara intelectual, é esse cara novo, esse cara que talvez tinha um parentesco na corte, só que o Isaías, ele está vivendo um período assim, que estava bom, e de repente começou a surgir ali a Síria, um poderio que estava entrando pela Síria-Palestina, e aí começou a gerar uma tensão aqui em Judá. E quando a gente olha para esse texto, na verdade esse livro inteiro, é como se o Senhor sempre estivesse dizendo assim, o inimigo está na porta, mas não entre em aliança com outros povos para tentar derrotar o teu inimigo. Essa praticamente é a mensagem de Isaías. Não faça aliança com outros povos para derrotar o inimigo. Confia em mim. E aí eu não preciso dizer para você que eles fracassaram com isso. Então, ao mesmo tempo em que você tem uma mensagem de um Deus dizendo, não faça aliança com os outros povos, mas confie em mim, você tem essa tensão política acontecendo, e aí a Síria já está ali, e ao mesmo tempo você tem uma coisa no meio desse texto todo, que são as visões de Isaías. O Senhor começa a dar visões para Isaías, e quando a gente vai olhando para essas visões, você vai olhando e vendo, é isso que faz um profeta ser um profeta. Ele tem visões, algumas difíceis, algumas fáceis, mas ele é um cara que tem uma palavra para dizer para o seu tempo. E eu não sei se você já parou para perceber uma coisa, que o chamado de Isaías acontece em que capítulo? No capítulo 6. É o capítulo que a gente leu. E quando que o livro começa? No capítulo 1. Então passou 1, 2, 3, 4, 5 capítulos para o Isaías ser chamado. E essa já foi a primeira pergunta que eu fiz. Deus, por quê? Geralmente, uma pessoa que é chamada, ela já começa no primeiro capítulo. Então, na morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, então... Não, aqui é no capítulo 6. Por quê? Grava só essa curiosidade para você. Porque a mensagem do profeta, ela é mais importante do que a vida do profeta. A mensagem é mais importante do que a pessoa do profeta. A mensagem que você e eu carregamos, ela é mais importante do que a nossa vida. Antes é a mensagem das boas novas do Senhor. Depois é a gente, se der tempo. E a gente, às vezes, descentraliza isso. A gente acha que a gente é a última coisa principal. E aí, então, não, o Isaías já começa dizendo que não. O que importa, antes de mais nada, é quem o Senhor é e a sua mensagem, e depois eu vou me apresentar.
Então, abre aí comigo, ou melhor, vai acompanhando comigo que eu quero te mostrar algumas coisas. Como o texto já começa com uma crise nacional assim, assustadora. No ano da morte, ou no ano em que o rei Uzias morreu. E aí eu tenho que pausar e dizer para você. O rei Uzias, ele foi um camarada, que se você quer conhecer depois, você abre lá em 2 Crônicas, capítulo 26, que vai narrar a história dele. E o interessante desse cara chamado rei Uzias, foi que ele reinou por 52 anos. E quando você olha a descrição do que ele fez, é aquele tipo de governo que você fala assim, cara, dessa vez a gente acertou. Tem um cara aí que é um cara maravilhoso. Ele fez conquistas em todas as áreas que um bom governante poderia fazer. Ele trouxe paz e prosperidade para essa nação. Só que o que acontece? Quando você olha lá em Crônicas, o texto vai dizer assim, que uma descrição enorme, falando o rei Uzias é maravilhoso, só que aí você vai ter uma nota que ele vai dizer assim, no entanto, quando ele começou a ficar famoso e prosperar, ele simplesmente entrou no templo, pegou alguns incensos que havia dentro da liturgia do templo, e ele falou assim, eu vou queimar esses incensos aqui a Deus. O grande problema é que você não pode chegar lá no templo e pegar incensos e queimar, porque quem faz isso são os sacerdotes. E aí veio uma penca de sacerdote e falou assim, Uzias, não faça isso, se você fizer isso aí vai dar muito ruim. E o texto diz que Uzias ficou brabo, falou assim, eu vou fazer de qualquer jeito. O Senhor mandou para ele uma lepra na testa dele, e ele foi separado pelo resto da vida, deixado no Vale dos Leprosos, ou na casa dos leprosos, porque ele era um rei, até que ele morresse. Então, olha só, é um cara que começou bem, governou por 52 anos, trazendo paz e prosperidade, mas terminou muito mal por causa de uma desobediência. A grande questão que eu quero que você pense aqui comigo, é que quando o texto começa dizendo assim, no ano em que o rei Uzias morreu, ele está começando com uma crise. Uma crise por quê? Porque era um rei bom, que morreu terrivelmente por causa de desobediência. E geralmente o rei, ele é reflexo do povo. Se o rei é bom, o povo é bom. Se o rei é ruim, o povo é ruim. Se o rei começou bem e morreu mal, o povo começou bem e vai morrer mal. Então, quando o povo ouve, Uzias morreu, o pessoal falou, fechou o ciclo da maldição de Deus sobre ele. Esse cara morreu, e agora o que será da nossa nação? E para piorar, a Síria já está aqui na porta, querendo invadir as fronteiras. Então, olha só o que a gente tem aqui. É uma crise. E eu não sei se nesse momento da tua vida, você está passando por uma crise. O teu rei Uzias morreu. E aí você fala, e agora? O que vai ser da gente? Aquele que trazia paz, prosperidade, que deu um baita vacilo, que morreu de lepra, que foi afastado. Mas espera aí, olha só o que foi construído. E aí, de repente, o rei Uzias morre. E aí, o que você faz quando o rei Uzias morre? Quando aquilo que trazia segurança, garantia, paz, prosperidade, para onde você vai? E é aqui que muitos de nós se perdem. E foi aqui que muitos de nós se perderam, pensando na nossa política nacional. Se for eleito, reeleito, o que quer que seja, a gente está perdido, a gente está morto, como se toda a nossa expectativa de viver dependesse de um ser mortal, que está aqui, e que pode ser que daqui a pouco não exista mais. Porque quando talvez eles tivessem uma expectativa de dizer, quem vai governar agora e sentar no trono? O que o texto diz? Então, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia de sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Olha só que coisa maravilhosa. No momento onde o povo está dizendo, o que será de nós? O que será da gente, dessas nações que estão vindo contra nós?
simplesmente numa realidade tensa de aflição, de repente aparece uma imagem maior. Uma imagem maior que diz assim: o trono de vocês está desocupado, mas o trono celeste continua ocupado. E aí eu te pergunto, o que você faz quando os teus Uzias saem da história? Você entra em desespero? Ou você começa a mirar o trono que tem que ser mirado? Porque abre uma porta, eu não sei como, talvez, possivelmente o Isaías estava no templo, e aí de repente ele começa a olhar e dizer assim, ok, aqui embaixo é só caos e tensão, e de repente aparece esse olhar para o alto onde ele diz: eu vejo o Senhor. Então esse é um texto que é para aqueles que perderam o rei Uzias. Esse é o texto que é para aqueles que estão olhando ao redor em algumas circunstâncias envolvidas e diz: o que vai ser daqui para frente? Como resolver isso em algo que a gente entrou, em algo que a gente fez, que a gente decidiu errado, consequências, as coisas da vida, um diagnóstico, o que quer que seja. Esse é um texto que foi escrito para quem está começando a olhar para dentro de si e dizer: eu estou tentando me manter em pé, mas ter perdido o rei Uzias foi um golpe baixo. E eu não estou conseguindo mais experimentar aquilo que a Bíblia chama de perseverança. Perseverar em continuar andando, mesmo sob forte pressão. Esse é um texto que foi escrito para aqueles nessa noite que olham para si e diz: tudo é muito bonito, mas eu me sinto completamente sobrecarregado, porque o meu chão se abriu e agora eu não sei para onde olhar, porque a única coisa que eu consigo olhar é o trono vazio. E aí o Senhor aparece dizendo: você está olhando para o lugar errado, porque não é o que está sobre debaixo do sol, é sobre o que está acima do sol. Então é por isso que abre uma janela, alguma coisa assim, e ele tem essa visão, porque o Senhor está dizendo: às vezes os Uzias têm que sair para você levantar um pouquinho o teu olhar, porque a gente tem mania de confiar de que a nossa vida depende dos Uzias, e o Senhor está dizendo que não, a nossa vida depende de quem está no trono. E a boa notícia que você tem nessa noite é que quem está no trono não é um Deus indiferente a você, não é um Deus inalcançável por você, muito pelo contrário. O texto nos fala sobre um Deus pesado em glória. Eu vou ler de novo, porque eu não sei se você percebeu isso daqui. Eu sei que sim, mas eu quero enfatizar. Assentado num trono alto e exaltado, ou seja, completamente sem igual. A aba da sua veste enchia o templo. Tinha serafins. Essa palavra serafins é uma palavra que tem a ver com aqueles que queimam. É quase como se fossem esses seres angelicais pegando fogo, de um negócio assim surreal de imaginar. Então eles estão ali, e quando o texto diz que eles cobriam o rosto, cobriam os pés e voavam, é quase como se você fosse olhar um beija-flor. Sabe um beija-flor? Que você olha para ele assim, parece que a asa é tão rápida, que você, não sei se é asa que fala, é asa, né? É tão rápido, parece que está em todos os lugares, parece que tem 50 milhões ali, mas só é uma. Então, é tipo essa ideia, de uma coisa assim, surreal de se imaginar. E aí ele diz, os seres angelicais, eles estão prostrados, adorando a Deus. Eles estão voando, mas assim, eles estão ali só para adorar, para exaltar a Deus. Mas mais do que isso, também nos fala que quando eles começam a dizer santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia de sua glória, ao som das suas vozes, os batentes da porta tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Ou seja, ele está vivendo um terremoto dentro do templo. Numa simples visão, tudo começou a se abalar, ele está vivendo um terremoto, e quando ele olha para tudo isso, ele diz, meu Deus do céu, o que vai acontecer da gente? O que vai acontecer de mim?
porque ele está diante de uma imagem que, vamos ser sinceros, às vezes é bom, quando a gente pode enxergar que existe alguém soberano, poderoso e amoroso que está sentado no trono. Só que mais do que isso, o que eu quero perguntar para você nessa noite é: você já percebeu que quando algumas coisas na Bíblia, as pessoas têm algum contato com Deus e com a glória de Deus, a primeira coisa que elas fazem é adorar? Você já parou para perceber isso? Quando as pessoas se deparam com qualquer coisa grandiosa, geralmente elas caem no chão, desmaiam, ou coisa assim, mas geralmente a imagem que é retratada ali é que tudo que está ao redor do trono está adorando. E eu quero perguntar para você uma coisa: você tem prazer na adoração a Deus? Porque assim, eu acho muito estranho, se é que existe esse tipo de raça de crente que não gosta de adoração, que não vê a adoração como uma coisa central na nossa vida, como uma coisa que você fala assim, cara, que oportunidade. É lógico que a adoração, aqui eu estou usando no sentido de quando a gente canta, mas a adoração é um estilo de vida, não é um momento, não é um recorte na nossa vida, é quem somos, é sobre a maneira como a gente vive. Mas o que eu quero que você perceba aqui, restrito a um culto, a um momento, é que toda vez que eles se encontram com esse sobrenatural, acontece a adoração. E aí eu fico perguntando o seguinte: se a gente não tem um coração disposto a adorar, o que te faz pensar que o céu vai ser um lugar bom para você? Se você acha que esse momento não é um momento quase tedioso, como é que você vai viver num lugar que é pura adoração? Não faz muito sentido, porque é isso que ele está vendo, uma adoração a um Deus exaltado, glorioso, que reina, governa e é soberano. E ao mesmo tempo em que ele vê tudo isso, olha só o verso 5, então eu gritei, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando o Isaías, ele olha essa imagem, essa visão, ele tem essa visão, ele contempla a glória, ele contempla os serafins, o terremoto, a fumaça, tudo isso, ele olha e diz, ai de mim, por duas razões. Primeiro, eu sou um profeta de lábios impuros. Algumas pessoas dizem, como eu já te disse, que o Isaías, ele era um cara muito bom, um baita comunicador. E quando ele se depara com quem Deus é, eu acho fantástico perceber que a primeira coisa que ele diz diante da grandeza e da santidade de Deus é o que ele falha. E o que ele falha é o que melhor ele é. Olha que coisa louca. Ele diz, eu sou um cara de lábios impuros. Mas Isaías, você fala tão bem, você é um profeta. Mas o melhor que ele fazia era corrompido. Então ele diz, eu transformei um dom, algo que eu tenho, num pecado habitual, num tropeço que eu tenho. Então, ai de mim, porque os meus lábios são impuros. Só que mais do que isso, ele diz assim, eu também habito no meio de um povo de lábios impuros. Ou seja, quando Isaías contempla a glória do Senhor, ele primeiro olha para si e diz, os meus lábios são impuros e eu também habito num lugar de gente impura. E eu acho fantástico isso aqui. Fantástico porque não é a gente que está lá. Porque os serafins adoram. E o Isaías não entra num negócio e diz assim, eu vou ajudar vocês, eu quero cantar. O Isaías, ele entrou em desespero quando ele contempla essa imagem. E mais do que entrar em desespero, eu acho interessante notar que o profeta, ele não entra num êxtase. Porque por muitas vezes é ensinado, e não tem problema com isso, a não ser que você esteja forçando essa situação, que quando você se encontra num lugar e a glória do Senhor vem sobre esse lugar, aí você entra numa êxtase, num negócio meio mantra, meio assim estranho. E o que eu gosto dessa imagem que a gente tem aqui, é que quando ele se encontra
com essa imagem de Deus, ele cai no pó, ele se humilha, ele foi vencido pela visão de Deus. Ele percebe que o grande problema que há entre ele estar nesse lugar e diante do Senhor é que ele é o cara que não poderia estar ali, ele é o indigno. E talvez aqui que está a nossa grande amnésia, ou pelo menos é o diagnóstico que eu faço da amnésia da nossa igreja e da igreja em geral. Porque quando a gente se aproxima de Deus, mais indigno a gente se sente. E o nosso movimento é contrário. Quanto mais próximo de Deus, aparentemente, a gente está, mais confortável a gente se sente. Eu gosto tanto quando o profeta Malaquias, lá no final do seu Antigo Testamento, ele diz assim, vamos fazer um teste? Vamos fazer o seguinte, pegue a tua vida com Deus e use o mesmo modelo do que você está fazendo com a pessoa, ou para a pessoa que você trabalha, para o seu chefe. Pegue a vida que você está vivendo para mim, para o Senhor, e faça assim, eu vou trabalhar do mesmo jeito que é a minha vida com Deus. E aí o Malaquias falou, você ia ser mandado embora, não ia? Se você fizesse isso. Porque a gente sempre está em saldo devedor. A gente sempre está devendo. E quando o Isaías se encontra com essa imagem de Deus, eu gosto disso que ele diz, porque ele diz assim, os meus lábios são impuros e eu habito no meio de um povo impuro. Sabe por quê? Porque o que muitas vezes nos torna a nossa fé um pouco confortável é que a gente não se compara com a santidade de Deus. A gente não olha para a gente e diz, mas o que eu estou fazendo, meu Deus, que imundícia, que impureza, os meus pecados, como é que eu tenho coragem de estar aqui? Porque a gente às vezes diz assim, não, mas eu sou um pouco melhor de quem está ao meu redor, e tem a mesma fé que eu, frequenta a mesma igreja que eu. A gente tem uma mania de se sentir confortável na nossa fé, porque a gente sempre se compara com aqueles que estão ao nosso redor. E o grande problema é que a gente sempre se compara com quem é pior que a gente. Porque a gente nunca vai se comparar com alguém que é melhor que a gente. Porque aí você está no saldo devedor. E o Isaías, ele olha e diz, quando eu me encontro com o próprio Deus, o que cabe a mim é cair no pó. E aí deixa eu dar um exemplo para você, só de alguns pecados, que não tem nada a ver com a gente, tá? Não tem nada a ver com a gente, mas que estava acontecendo lá. Olha o capítulo 5, olha o verso 8, o que o Senhor vai dizer contra esse povo. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. O Senhor olha para isso e diz, vocês não estão dando espaço para quem não tem aonde ir. Olha o verso 11. Ai dos que levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com vinho até a noite. Ai de você que vai vivendo uma vida totalmente anestesiada pelas coisas dessa vida, que vai só vivendo em movimentos que vão te trazendo uma falsa satisfação, que no final é só um buraco. Ai de você. Olha o verso 20, o que ele vai dizer aí. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai de vocês que invertem todas as justiças. Ai de vocês que dizem o que é certo e o que é errado. Verso 21, ai dos que são sábios aos próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Deus, eu sei o que o Senhor disse, mas assim, eu sei mais. O Senhor escreveu para um tempo e eu estou num outro tempo. Ai de vocês. Olha o verso 22. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. Tudo isso são pecados de gente que vai se perdendo ao longo do caminho e que vai acrescentando esse monte de coisa, ao passo de que continuam vivendo assim e continuam ainda se relacionando com Deus, porque esse é o problema. O que está acontecendo aqui é o Isaías dizendo, não dá para você viver uma vida dupla, não dá para você continuar vivendo pelos teus prazeres, sendo o grande Senhor da tua vida, você sentando no trono, você sendo o seu próprio Uzias, e achar que o trono no céu vai ser alguma coisa para você. Não dá. Por isso que quando ele se depara com essa imagem, ele diz, ai de mim,
eu estou perdido. Porque todos nós estamos perdidos. Até aqui, olha o verso 6. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Vocês sabem que se você não entrar no texto comigo, você não vai conseguir sair bem daqui à noite. Eu quero que vocês se imaginem agora no lugar de Isaías. Você já está vendo um negócio assim que não está fácil de conseguir dizer, pô, que imagem bonita. Não, é um negócio sinistro. De repente, essa figura pegando fogo, vem na tua direção com uma brasa viva na mão para tocar no teu lábio. Vocês estão de brincadeira, eu acho que eu ia falar, agora já era. Por que eu fui ter essa visão? Cara, eu devia ter ficado em casa, não devia ter vindo no templo hoje. Logo hoje eu tive isso, agora eu vou morrer com uma história assim, que ninguém ia acreditar. E aí, de repente, toca no lábio e diz, a tua culpa foi removida. E o seu pecado foi perdoado. E perceba algumas coisas. Uma brasa viva, tirada do altar, que tocou a boca, sarou a sua culpa, removeu o seu pecado e o perdoou. Talvez o que a gente tem aqui é que estava sendo oferecida uma oferta nesse lugar. Porque você lembra que no Antigo Testamento tinha sempre aquela coisa da oferta expiatória. Algo tinha que morrer, um animalzinho tinha que morrer para eu receber o perdão. Porque a minha culpa caía sobre um animalzinho, e o animalzinho morto é como se eu tivesse morrido, e agora eu posso recomeçar a minha vida com perdão pelos meus pecados. E aí o que o Senhor está dizendo aqui é, toque na boca do Isaías para que ele receba o perdão, e assim, é assim que funciona. Eu me revelo para vocês, e ao mesmo tempo vocês se apavoram porque vocês não podem me ver e ficar tudo bem. E ao mesmo tempo em que eu me revelo, eu perdoo vocês, porque não tem o que vocês fazer. E aí mais uma vez eu te pergunto, será que a nossa visão de Deus não está um pouco pequena demais sobre quem Deus é? Sobre esse Deus que nos assusta, sobre esse Deus zeloso, sobre esse Deus que não é uma vez santo, é santo, 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 porque é interminável a santidade de Deus. Será que se a gente tivesse a consciência disso, a gente não ia ser melhor, mais dedicado, mais esforçado, mais empenhado? Não buscaria mais, não se envolveria mais? Será que a gente não está sofrendo dessa amnésia, que a gente começa a domesticar o nosso Deus? Porque eu acho que essa é a nossa tendência. A nossa tendência sempre é domesticar. A nossa tendência é sempre fazer Deus se enquadrar naquilo que eu quero que Ele se enquadre. E geralmente a gente enquadra um Deus ao ponto de que esse Deus que a gente sabe que é poderoso responda às nossas orações. Porque para responder às nossas orações, aí sim a gente olha o Senhor no trono. Mas e quando o Senhor diz, sede santos porque eu sou santo? Aí você fala assim, não precisa do trono não, Deus, cabe no meu bolso, que aí é mais fácil, porque é desconfortável, Deus. Então toda essa imagem está sendo construída aqui para dizer uma coisa muito simples para você. A fé não pode ser algo confortável. C.S. Lewis tem uma frase que ele diz assim, se você está procurando uma fé, uma experiência que te deixe confortável, eu jamais te recomendaria o cristianismo, porque você nunca vai estar confortável. Você sempre vai estar no saldo devedor, mas um saldo devedor que já foi pago pelo próprio Deus. Então essa é a diferença. É isso que a gente tem aqui. E mais do que isso, é quando o texto termina. Olha o verso 8. Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Olha que coisa linda. Começa com o rei Uzias morto, crise nacional, Deus se revelando glorioso, o profeta desesperado, de repente ele está agora com perdão e graça, e aí você vê que ele não volta para casa e diz, Senhor, que coisa boa, que culto gostoso, eu vi tudo isso, fui perdoado. Não, ele volta com uma missão. Quem enviarei? Quem irá por nós? Até quando Deus está convocando, ele faz em pergunta. E eu respondi, eis-me aqui,
envia-me. E é aqui que eu fico assustadíssimo. Porque quando eu olho para isso, eu fico assim, Isaías, eu acho que você foi meio inconsequente. Porque assim, vamos pensar bem. Antes de aceitar qualquer convocação, você tem que perguntar os detalhes. Porque você sabe que às vezes Deus funciona numa dinâmica um pouco diferente da nossa. Um pouco que vira a nossa vida de cabeça para baixo, que você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? E Deus geralmente trabalha nessa dinâmica. Que é aí que você sofre todas as tensões, as crises da tua vida. Você fala, será que é para eu estar aqui mesmo? E geralmente é. Mesmo que não faça sentido nenhum. Só que no nosso caso é um pouco melhor do Isaías. Porque o Isaías disse, eis-me aqui, e agora o Senhor diz, então é assim que vai funcionar. Vai e diga a esse povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo, mas jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo, torne surdos os ouvidos dele, e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Olha que coisa dramática. O Isaías passou por toda essa experiência, disse sim para o Senhor, e agora o Senhor diz, só que tem um detalhe muito importante. Tudo que você fizer não vai dar certo. Não vai dar certo em que sentido, Deus? Ninguém vai se converter. Ninguém vai ouvir, ninguém vai ver, ninguém vai chegar para você e falar assim, quero saber mais sobre Deus. Ninguém. Tanto que esse texto, ele 6 vezes é citado no Novo Testamento. Para falar sobre o quê? Sobre a incredulidade do coração. Tanto que o Senhor está tão indignado, que quando ele diz no verso 9, vá e diga a esse povo, no Antigo Testamento, Deus geralmente diz, vá e diga ao meu povo. Só que aqui não. Porque o Senhor falou, não é mais meu povo não. Eita povo ruim. Eita gente desgramada de fazer tudo errado. Só está preocupado com as coisas. E aí o Senhor aparece e diz, você vai chegar com uma mensagem e você vai dizer assim, povo ruim, povo de coração doído, se afastem ainda mais, isso aqui é assustador, porque a mensagem é essa. Aliás, deixa eu mostrar para você uma coisa. Abre aí em Apocalipse 22 e veja comigo como é que a mensagem de Apocalipse 22 termina. Abre aí, Apocalipse 22 e veja só o que o texto vai dizer assim. Espera aí. Olha o verso 11, Apocalipse 22, verso 11. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Cara, isso daqui é uma das coisas mais assustadoras. É como se Deus estivesse dizendo assim, você que não está nem aí, continue assim. É isso mesmo, vá até o final. Tranque as portas do inferno pelo lado de dentro, porque você é ruim, seu coração é ruim, você não acredita, você não quer, não existe o que eu possa te mostrar, você não aceita, não adianta eu usar todos os recursos e meios possíveis, você sempre finge que não é com você. Então, já que você finge, continua fingindo. É isso que o Senhor está falando para Isaías. Vai lá e diga assim para o povo, continue fingindo que Deus não está nem aí. Continuem fingindo e participando das coisas que vocês participam. E isso para mim é chocante, porque é um chamado totalmente ineficaz. Porque o Senhor está dizendo, você vai ir, mas ninguém vai te ouvir. E aí eu começo a perceber algumas coisas que eu quero pensar com você. Não é fácil falar isso daqui. Mas o que importa aqui nesse texto não é o sucesso. O que importa nesse texto é a obediência ao chamado de Deus. Deus não tem dever algum de fazer com que as obras das tuas mãos prosperem e você tenha sucesso. Porque o que Deus quer de você é obediência. Mesmo quando você olha e você diz, Deus, mas espera aí, ninguém está ouvindo. Não, mas eu já tinha te avisado.
Isso aqui é assustador, sabe por quê? Numa cultura como a nossa, que se você não dá resultados, você sai, pula para outra e vai procurar um outro caminho, o reino de Deus é totalmente inverso. Porque o Senhor olha e diz, as pessoas não vão ouvir. Não interessa a tua fama, o tanto de seguidores, o tanto de views, não interessa o quanto você é influente, porque isso é bobagem. O que interessa é, você está fazendo as coisas que o Senhor está dizendo para você fazer? E é por isso que às vezes a gente se frustra e a gente não entra nesse ciclo. Porque o primeiro ciclo é perceber quem Deus é. O segundo ciclo é perceber quem eu sou. E o terceiro ciclo é perceber aonde o Senhor quer que eu esteja. O que o Senhor quer que eu diga. E a gente às vezes vai dizendo assim, não, mas é bobagem. Não vou fazer tanto não. Precisa fazer muito. Faz só um mínimo. Não é pensar em sucesso? O que Deus está exigindo de mim e de você nessa noite é fidelidade. Fazer o melhor no que a gente faz. Só que dói. Não é fácil. Por isso que no verso 11 ele diz, Senhor, uma pergunta, até quando? Que assim, tá, eu vou fazer, mas só tem hora que cansa, Deus. Tem hora que cansa você olhar e falar assim, não estou vendo fruto algum. E ele respondeu, para piorar o negócio, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que todo mundo morra. Até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados. Até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. Você sabe o que eu fico perguntando? Se a gente tivesse a oportunidade de conversar com Isaías, você ia conversar ele com o primeiro dia depois do capítulo 6. Aí você fala assim, e aí Isaías, como é que tá? Cara, eu estou empolgado, eu estou meio animado, mas ao mesmo tempo estou desanimado. Porque assim, o Senhor colocou na minha mão um negócio legal para fazer. Só que ninguém vai achar legal. Ninguém vai olhar e falar assim, eu quero saber mais, Isaías. Mas eu vou indo. Aí passa um ano. Aí você chega, e aí, Isaías, como é que tá? Mas eu estou animado ainda, mas já não estou tanto, não. Pô, 1 ano e ninguém se converteu. E aí passa 10 anos. E você fala, e aí, Isaías? Nada ainda. Passa mais anos e anos e anos. E você fala, e aí, Isaías, como é que foi o teu ministério? Cara, eu proclamei, eu preguei para todo lado, Judá, Israel, todo mundo ouviu e tal. Nada. Eu só endureci ainda mais o coração do povo. Mas você não tem nenhuma pessoa para falar que se converteu, Isaías? Nenhuma. Vamos ser sinceros. Chega para alguém que está no ministério e fala assim, quantas pessoas já vieram para Jesus pela sua vida? E às vezes a pessoa está de tantos e tantos anos e ela diz assim, nenhuma. Você vai olhar e falar assim, então você está com o método errado. Está vendo como é infeliz o chamado de Isaías? Porque não é sobre sucesso, não é sobre dar certo, é sobre ser fiel. Mas aí ele termina dizendo assim, e ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. O Senhor não tem piedade. O Senhor poderia romantizar mais o negócio, né? Mas ele não, eu estou sendo sincero com você. Mas assim como o terebinto e o carvalho descem o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. E aí eu tenho que dar um parênteses para quem estava na terça-feira do Emaús, da semente prometida. A semente que começa em Gênesis 3,15, a semente da pessoa de Jesus que vai passando por todo o Antigo Testamento. E agora aqui em Isaías ele diz, quando tudo estiver devastado, eu vou levantar a semente santa de um tronco destruído. Ou seja, essa semente é um sino de esperança no meio de uma escuridão. Esse texto está sendo escrito mais ou menos 740 a.C. E ao mesmo tempo em que é tão distante de lá, tão distante de nós, o Senhor está dizendo assim, ainda que você esteja fazendo algo que parece não ter proveito algum, Isaías, saiba de uma coisa, eu estou conduzindo a história e esse proveito algum faz parte do meu projeto, porque hoje você não vai ver, amanhã também não, porque você vai morrer, mas a grande questão é, lá na frente vai gerar frutos. E aí eu pergunto para você hoje, quando você é desafiado a fazer as coisas da igreja, as coisas do reino, além do sucesso, você não quer as coisas só pensando no teu benefício?
Você já parou para pensar que de alguma maneira a gente está deixando um legado para aquelas gerações que virão? E talvez eles vão colher frutos que a gente não colheu hoje, mas que talvez a gente perseverou numa jornada que não parecia ter sucesso algum. Então, quando a gente olha para essa história diz assim: eu estou conduzindo todos os ciclos, todas as narrativas, e quando tiver tudo morto, eis que surgirá alguém, a semente prometida, trazendo salvação em suas asas. Por isso que esse é um texto que está falando sobre uma única pessoa, a pessoa de Jesus. Se eu olho para esse texto hoje com você aqui, eu penso numa palavra nesse texto aqui. Se você fala assim: Rodrigo, você falou tanta coisa, aliás, você fala tanta coisa, às vezes é tão difícil seguir o teu raciocínio, eu vou começar a dar uma palavra só para você no final, para você sair pelo menos com uma palavra. Para mim, Isaías 6 é um texto que ele quer nos falar sobre terremoto. Terremoto. Esse Deus que mostra quem Ele é, tremendo todas as coisas aqui do lado de fora, e ao mesmo tempo, esse Deus mostrando quem nós somos, tremendo o nosso coração, a gente tremendo por dentro, dizendo: afasta-te de mim, porque eu sou miserável pecador. Mas eu também penso que esse texto fala sobre o terremoto que uma igreja pode fazer, quando tem gente disposta a pagar o preço e dizer: vamos embarcar nessa jornada. Porque não basta só olhar a grandeza de Deus, não basta só reconhecer. Tem o ciclo do engajamento, o ciclo onde o Senhor diz: e aí? Quem que eu posso enviar? Senhor, ó, eu estou passando por um momento, por uma fase, então assim, ó, tem gente aqui que está melhor que eu, e aí a gente vai deixando. E não é verdade que geralmente as eleições das nossas instituições, dos nossos organismos da igreja, só acontece para gente que não sabe falar não? Vamos ser sinceros. Às vezes a nossa instituição presbiteriana conservadora só elege gente porque as pessoas eleitas não sabem dizer não por constrangimento. E aí é uma miséria danada pensar nisso. Não que é o caso aqui, porque o Senhor conhece o coração de cada um. Mas a grande coisa que eu quero que você veja aqui comigo é o tamanho desse Deus. Porque quando você percebe o tamanho desse Deus, que Ele governa, que Ele está presente, você vai olhar e dizer assim: não existe razão para eu cansar. Não existe razão para eu ser indiferente. Não existe razão para eu não ser zeloso. Não existe razão para eu dar o melhor. Porque não se trata de Uzias. Uzias é bobagem. Se trata de quem está no trono. E ao mesmo tempo que esse Senhor, Deus, está no trono, o que me assusta é quando você folheia a sua Bíblia ou passa aí com o celular, lá no capítulo 57. Olha aí o capítulo 57, é o último texto que eu quero ver com você hoje. Isaías 57, verso 15. Olha só o que a gente tem aqui. Esse é aqueles textos que você pode fazer um quadro e colocar na tua parede. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para todo sempre, e cujo nome é santo. Ou seja, aquele Deus quase distinto. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Olha que coisa maravilhosa sobre o tipo de Deus que a gente tem nessa noite. Eu sou um Deus distinto, eu sou um Deus completamente outro, eu sou um Deus enorme, habito um lugar santo e alto, ninguém chega. Mas também com contrito, humilde de espírito, trazendo ânimo, espírito humilde, novo alento ao coração contrito. E aí eu te pergunto, qual desses aqui é você nessa noite? É só você escolher. Porque não tem problema algum você chegar diante desse Deus tão grandioso nessa noite e dizer: Deus, permissão para falhar. Permissão para falhar, Deus. Porque, sendo muito sincero com cada um de vocês, eu acredito que uma das coisas que a gente muitas vezes se perde, não nos dá a ousadia de dar uns passos pela fé,
é que a gente acha que sempre tem que estar pronto para dizer, Senhor, ó, agora eis-me aqui. E o Isaías não está nada pronto. E o Isaías sabia que ele poderia falhar. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Não tem problema falhar. Porque você tem um Deus grande e um Deus que não vai te trazer uma brasa viva por um serafim sinistro, graças a Deus, obrigado Jesus, para tocar na tua boca enquanto você estiver na noite orando, na tarde, no carro, onde você estiver. Porque na verdade você já tem a demonstração do cuidado, do amor, da graça de Deus. Quando Jesus estava no Getsemane e de repente Jesus começa a tremer por dentro. E ele diz, Pai, eu não queria esse cálice não. E os discípulos estão ali e os discípulos não conseguem compartilhar com Jesus aquele momento. Porque era um momento de Jesus. E ele enfrenta um terremoto interno. Quando Jesus está crucificado, Jesus também, o texto vai dizer que há um terremoto na crucificação de Jesus. E quando Jesus passa por tudo isso, não teve nenhum serafim que chegou voando para ele e diz, teus pecados estão perdoados. Porque quando Jesus morre na cruz, o texto de Isaías 53 diz que ao Senhor agradou moê-lo. O Senhor, Deus, teve prazer na morte de Jesus. E como é que Deus pode ter prazer na morte de alguém e do seu filho? Porque esse Deus nos ama. Então, quando ele olha para Jesus, ele diz, me agradou moê-lo, porque agora você e eu temos perdão nessa noite. E perdão de um Deus que não faz as coisas e diz, dá o teu melhor aí. De um Deus que mostra quem ele é, de um Deus que mostra quem você é e ao mesmo tempo diz, eu vou resolver o problema. Está aqui o perdão. A cruz é o perdão. Apesar de toda essa glória que ele tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e me faz ir muito além do que eu poderia ir. Tu és soberano. Então, mais uma vez e última vez eu te pergunto nessa noite, será que a tua visão desse Deus não está mais ou menos igual a minha visão aqui, meio míope, que está só enxergando um borrado? Então Isaías 6 é um texto que, olha, existe um trono, existe uma glória, e o texto diz que a glória do Senhor desce pela terra. Isso significa que a glória do Senhor está presente no nosso meio. Então você não precisa viver dramas, você precisa viver a cruz. Você não precisa fingir, você pode ser sincero. Você não precisa experimentar e viver uma amnésia. Você tem a cruz trazendo cura para o teu coração.